Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. A temática que nós vamos abordar hoje é Leviatã, monstro ou demônio? O que é o Leviatã? Esse ser que é citado na Bíblia Sagrada, não só na Bíblia, como também em livros mitológicos. Nós vamos estudar sobre esse ser hoje, nesse vídeo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, eu já quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, dar o seu like e também clicar no sininho para receber as notificações. Mas vamos lá para nosso tema de hoje, rapidinho: Leviatã, monstro ou demônio? O significado do nome Leviatã é uma expressão que vem do hebraico, né? E a origem é um tanto que incerta. Geralmente é interpretado como um monstro marinho, um dragão, um réptil aquático gigante, embora algumas traduções bíblicas o definam como um crocodilo. A descrição, que é tida como poética, do Leviatã, feita pelo escritor do livro de Jó, já que o livro de Jó é um livro poético, parece não se enquadrar na descrição de um crocodilo, a menos que se considere o uso da hipérbole, né, como dizem os estudiosos. A palavra Leviatã se encontra pelo menos 6 vezes na Bíblia Sagrada. Está em Jó capítulo 3, versículo 8, como também no capítulo 41, versículo 1. Está também no Salmo 74, versículo 14, no Salmo 104, versículo 26, e também 2 vezes em Isaías capítulo 27 e o versículo de número 1. O Leviatã é descrito principalmente no livro de Jó, na Bíblia Sagrada. Então, o livro de Jó é o que traz mais detalhes, podemos assim dizer, a respeito do Leviatã. Mais especificamente no capítulo 41 de Jó, se você ler a partir do versículo 1 por diante, você vai ver alguns detalhes a respeito deste ser. Mas eu quero ler dos versículos 18 ao 21 do capítulo 41 de Jó, que traz as seguintes expressões bíblicas: cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. Isso é o que diz a Bíblia a respeito do Leviatã em Jó 41, versículo 18 até o versículo 21. Mas, afinal de contas, quem é o Leviatã? Existem algumas visões teológicas a respeito do Leviatã. Na primeira visão de alguns teólogos, o Leviatã trata-se simplesmente de um ser poético, portanto, um ser fictício, que nunca existiu literalmente. O Leviatã é um monstro descrito no livro de Jó, no Velho Testamento, né, da Bíblia, e ele é descrito como um ser feroz, com uma descrição hipérbolica, como já falei, que deve ser ponderada, pois o livro de Jó é narrado de forma poética. Essa é a visão dos teólogos que veem o Leviatã como um ser poético e fictício, ou seja, ele não existe e nunca existiu no sentido literal. A segunda visão é que o Leviatã é um monstro gigantesco, semelhante a um crocodilo,
com a cabeça sulcada por listras verdes e púrpuras, olhos como pálpebras da alva, boca que expele tochas e faíscas de fogo, narinas que exalam fumaça, hálito que incendeia carvões e boca que expele fogo escarlate. Então, existe essa segunda visão de que o Leviatã seja um monstro. Agora, que monstro é o Leviatã? À luz da própria Bíblia Sagrada, de acordo com a tradução usada ou os textos bíblicos lidos, se entende que ele pode ser um crocodilo, uma serpente, uma baleia ou um dragão. Ou até mesmo ele possa ter essas 4 características em um só monstro, sendo assim um ser híbrido. Agora a grande questão é que a maioria, pelo menos dos que acreditam se tratar de um monstro no sentido literal, acreditam que ele já não existe mais. É um animal que existia, né, marinho, ele agia nas águas, porém ele foi extinto, assim como os dinossauros. É o que acreditam alguns estudiosos das Escrituras. Agora, a terceira visão a respeito do Leviatã é que ele seja um demônio. Então, já nessa visão, ele não só existiu, como ainda hoje ele existe. Na crença judaica, por exemplo, ele representa um poder contrário ao de Deus, que deverá sucumbir no juízo final. Na Idade Média, a Igreja Católica considerava ele como um demônio, representante do pecado e da inveja. Então, tanto a crença judaica o vê como um ser contrário a Deus, como um demônio mesmo, muito poderoso, como a Igreja Católica na Idade Média também tinha uma visão que se trata de um demônio que age ou representa o pecado e a inveja. Agora, a quarta visão que há sobre o Leviatã é que se trata de uma figura simplesmente mitológica. É uma figura retirada da mitologia fenícia. O Leviatã, segundo essa visão, é um monstro marinho ou fluvial do caos primitivo, uma serpente, ou um crocodilo, ou dragão, e é mencionado na Bíblia, né, como já falamos, e cujas origens remontam à mitologia fenícia. Os fenícios, eles tiveram o auge de sua civilização há cerca de 3.200 anos antes de Cristo. Um de seus principais legados foi a navegação. Então era um povo que era muito bom na questão da navegação, na questão marítima. Então naquele tempo eles construíam barcos, eles construíam navios e eles entendiam de navegação e de seus perigos no mar. Então nessa cultura fenícia, eles contam, eles dizem, essa cultura fala-nos que eles chegaram a enfrentar, né, esse monstro chamado de Leviatã, a encontrar-se com eles nas águas, né? Então eles eram muito bons nessa área, então eles tinham um entendimento de que era um monstro real, né, que realmente existiu e que até atacou alguns desses moradores ou integrantes dos povos fenícios. Mas hoje é tido, né, dentro dessa visão, simplesmente com uma mitologia daquela época, portanto, também um ser fictício. Agora, uma questão interessante, antes de dar a minha visão sobre quem seja o Leviatã, é que muita gente, nas igrejas evangélicas principalmente, usam uma frase que é a seguinte: na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Eu tenho um vídeo aqui, antigo aqui no canal, que eu falo sobre isso, se é realmente na presença de Deus que a tristeza salta de alegria, ou se é na presença do Leviatã. O que acontece é que se pegou o texto de Jó 41 e 22, que diz assim: no seu pescoço reside a força,
diante dele até a tristeza salta de prazer. Tem tradução que diz de alegria. Então se pegou esse texto de forma isolada e começou a se falar dentro das igrejas que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Só que o texto se refere à figura do Leviatã. Então na presença de Deus a tristeza não salta de alegria, é na presença do Leviatã. E no meu entendimento isso indica que o Leviatã é mais triste até do que a própria tristeza. Porque na presença do Leviatã, a tristeza é como se ela saltasse de alegria. Quer dizer que ele é mais triste do que a própria tristeza. Então, você pode ver esse vídeo agora aqui nos cards, logo depois desse, e assistir e entender melhor que esse trata-se de um texto mal interpretado da Bíblia. Agora vamos lá, para a minha visão a respeito de quem seja o Leviatã. Quando nós lemos Isaías capítulo 27 e versículo 1, por exemplo, nós entendemos dentro desse texto e até mesmo estudando o contexto bíblico, porque texto sem contexto é pretexto, que trata-se de um demônio, sim. Aí vem aqueles que dizem, mas tem pastores, pregadores, eu falei isso também no nosso último vídeo, né, que eu falei também a respeito de um ser bíblico, né, e que muitos não acreditam que seja um demônio, mas que está lá em Provérbios, que é a sanguessuga, que tem 2 filhas, Dá. Você pode ver esse vídeo, eu vou deixar aqui também agora nos cards, foi o nosso último vídeo. Então, existem aqueles que dizem, mas tem pastor, tem pregador, tem que eles demonizam tudo é demônio para eles, não é bem assim. Isso são figuras mitológicas, simbólicas, poéticas. Então há um grande perigo em levar tudo para o lado da poesia, do simbolismo, né? E é claro que também não se pode levar tudo para o literalismo. Tem que fazer uma exegese fiel ao texto. Então, quando eu estudo sobre o Leviatã, eu entendo que sim, aponta para um demônio, para um espírito maligno. Assim como nós, quando lemos Isaías e Ezequiel, aqueles textos que falam de uma autoridade da época, mas aponta para o querubim ungido que caiu, que foi derribado do céu, e nós temos convicção que se trata desse ex-querubim ungido que hoje é Satanás, nós também temos essa certeza de que esse texto aqui, ou esses textos que tratam do Leviatã, mesmo que pareça poético, mesmo que pareça um monstro fictício, mas principalmente Isaías 27:1, deixa claro que se trata de um ser espiritual real, trata-se de um demônio. Então entendemos que o Leviatã é um demônio que tem forma de serpente e que em Jó é chamado também de crocodilo e também de dragão, né? Então, em ambos os livros, na verdade, nós podemos encontrar isso, que ele tem a forma de serpente, crocodilo e dragão. Então é justamente aquilo que falei dantes, que pode se tratar de um ser híbrido, só que no sentido espiritual. Quando nós lemos o Salmo 74, versículos 13 e 14, por exemplo, a gente chega a ver que ele tem várias cabeças. Veja o que diz o Salmo 74, versículos 13 e 14. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Então, as cabeças do Leviatã. Então, ele tem várias cabeças, segundo a própria Bíblia Sagrada. Então, é um ser híbrido, no sentido espiritual, é uma entidade, é um demônio poderosíssimo, né? E quando nós lemos a palavra de Deus como Jó 41:22, nós entendemos também que ele é um demônio que trabalha nas águas. Como existem outras entidades, aqui no Brasil mesmo existem várias, que trabalham nas águas.
alguns que são vistos como folclore, alguns que são vistos não como demônios, né, mas como entidades boas. Nós temos uma visão diferenciada que se tratam de demônios que trabalham nas águas. E hoje a gente não pode nem muitas das vezes citar nomes para não ofender alguma crença, né, diferente da nossa. Mas em Jó 41:22 diz o seguinte: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Veja que a crença dos fenícios se encaixa até mesmo com os textos bíblicos, que deixam claro que ele é um ser marítimo que atua nas águas. Então a história dos fenícios, ou nessa história, eles narram isso, que era um demônio que atuava nas águas e que muitas das vezes atacou alguns dos fenícios. Agora, alguns acreditam que esse demônio atua no Triângulo das Bermudas, devido à passagem do Salmo 104, versículo 26, que diz assim: nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. O que é o Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é formado por 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados em alto mar, dentro de um triângulo equilátero, né? Então ele tem uma forma de um triângulo, esse 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados. Então é uma forma de um triângulo, daí vem o nome Triângulo das Bermudas. Ele é formado pelos extremos das ilhas das Bermudas, né, entre Porto Rico e Miami, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, esse ser chamado Leviatã, dentro da minha concepção, é sim um espírito maligno, é sim um demônio poderosíssimo. Não é desses demônios que manifestam por aí nas pessoas, incorporam nos corpos, mas trata-se de um demônio muito poderoso que age nas águas. Agora, o que existe uma certa discussão entre os que estudam muito a área da demonologia é a atuação dele onde é. Então, alguns acreditam que ele é quem age lá no Triângulo das Bermudas, que é um lugar que já houve muitas mortes, algumas antigas que ficaram famosas em todo o mundo, de pessoas que morreram em navegações ali naquela região. Mas existem satanistas. Eu estava pesquisando e vi que existem satanistas que dizem, né, que esse demônio Leviatã atua nas águas do Brasil. E eles fazem até uma ligação com essas outras entidades marítimas que temos aqui no Brasil. Então dizem que tem um demônio que age em cada país como um principado que toma conta daquele país, entre aspas, né, que age naquele país. E esses satanistas, que eu vi vídeos sobre isso, dizem que o Leviatã atua no Brasil. Disso nós não temos certeza, como dizer se ele atua no Brasil, se ele atua no Triângulo das Bermudas. O que eu tenho convicção é que se trata de um demônio feroz, mas vai chegar o momento, conforme está em Isaías, que nós lemos, né, 27:1, aonde o Senhor o castigará com a sua espada. Vai chegar o momento em que ele, assim como Satanás e todos os seus demônios, serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula sobre o Leviatã, monstro ou demônio. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você quer aprender mais sobre a interpretação bíblica, a hermenêutica, e como interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o curso Qualidade Bíblica, um curso todo em videoaulas, onde você pode adquirir por um preço muito barato, que cabe no bolso, que você pode dividir até no cartão em algumas vezes. Então adquira aqui
esse curso, você vai estar contribuindo também com o nosso canal, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.